pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje quero apresentar para vocês mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 91. Eu fiz ele aqui na cor verde claro. O barrado é este, ele ficou muito bonito e ele é fácil, assim, rápido de ser executado, tá, pessoal? Na aula se estende um pouco porque a gente vai passando, né, o passo a passo de carreira a carreira para vocês não se perderem. Então eu quero passar algumas informações para vocês. O meu pano aqui, ele é um tamanho de 50 por 70. O meu caseado eu fiz pelo lado direito do meu pano e cada caseado desse eu tenho uma separação de 2 correntinhas. Pessoal, aqui eu fiquei com um total de 4 motivos, né, de flor aqui, que é esta flor que se formou aqui. E eu tenho aqui num total 17 carreiras, certo? E para fazer aqui este barrado, a contagem eu vou passar diferente hoje para vocês, tá? Então, prestem atenção para não se perderem aí, porque ele é bem simples. Eu não vou passar múltiplo, porque o múltiplo não vai dar com o acabamento do barrado no final. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para qualquer medida de pano que você tiver aí, você vai contar. O cantinho aqui, ó, eu preciso de 3 caseados. E para fazer daqui o motivo de uma flor até aqui, eu preciso de 15 caseados, certo? A separação de um motivo para o outro, eu preciso de 2 caseados. Depois aqui, ó, eu fiz mais 15 caseados, 2 caseados, 15 caseados para fazer este outro motivo, 2 caseados para fazer a separação aqui do motivo, 15 caseados para fazer outra flor, e aqui o finalzinho eu precisei de 3. Certo? Pessoal, o meu pano é tamanho de 50 por 70. Vamos supor que o seu pano é menor. Então, aqui a gente começa, ó, com 3 caseados, aí faz 15. Divisão, 2 caseados, aqui 15. 2 caseados para divisão, aqui 15 caseados para fazer o motivo, e vamos supor que encerra aqui. Né? Eu não tenho espaço para fazer mais um motivo igual eu fiz o meu. Então, aqui, chegou aqui, deu o final, aqui você vai acrescentar mais 3 caseados, como se fosse aqui no final, você vai trazer para cá. Então, você vai fazer 1, 2, e o último aqui, que é o ponto de borda. Vocês vão trazer para cá, ó. Então, ele encerraria aqui, se você não tivesse mais espaço aqui do pano. Então, essa contagem é bem simples, não tem erro, tá? E para fazer esse pano aqui, eu usei 72 caseados, tá? Eu só tô passando o valor total de caseado que eu gastei, mas ele não dá múltiplo, tá? A contagem é igual eu expliquei. Primeiro é 3, 15, 2, 15, 2, 15, 2, 15, 2. Aí, dependendo do tamanho do pano, no final tem que fazer mais 3 caseados aí, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a maneira que eu passei a explicação deste barrado. É super fácil o que eu estou passando para vocês fazerem aí no pano de vocês. E aqui, pessoal, para vocês terem noção, assim, da largura do barrado que ficou, este meu aqui ficou com 9 centímetros, tá bom? Então, eu tenho 9 centímetros de largura aqui de barrado. E material, eu utilizo uma agulha de 1,25 milímetros, uma tesoura e essa linha aqui de Tex 151 100% algodão. Aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar tudo referente à cor, numeração da cor, da linha e marca. Instagram, que é Eliane Prado 03. Lá eu posto todas as fotos, né, dos trabalhos que eu trago aqui para o canal. E se você começar a me seguir lá, você fica sabendo primeiro lá tudo que vai entrar aqui para o canal Eli Crochê Artesanato, certo, pessoal? Então, estas seriam as informações que eu queria muito passar para vocês.
Espero que tenha ficado aí claro a explicação aqui da distribuição dos caseados. Se ficou alguma dúvida, tá? Se você quiser deixar alguma sugestão, aqui abaixo do vídeo você pode comentar, tá? Ou deixar lá alguma pergunta, né? Lá no Instagram também, no Eliane Prado 03. Pessoal, eu vou organizar aqui o meu canto, vou dar uma ajeitadinha aqui na mesa e daqui a pouco eu volto para a gente começar a fazer este lindo barrado. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, aqui o meu caseado é separado de 2 correntinhas. Aqui no primeiro caseado, vamos subir 3 correntes. E colocamos aqui mais 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, nós ficamos assim com 4 pontos altos. Vamos fazer aqui 2 correntes. E vamos prender aqui, ó, neste ponto de base. E 2 correntinhas e vamos prender aqui, ó, no outro ponto de base. Então, o início do nosso trabalho ficou assim. Agora, pessoal, aqui vamos fazer 15 quadradinhos vazios, separados de 2 correntes. Faz as 2 correntes, já vem aqui e coloca um ponto alto. 2 correntes e já coloca aqui o ponto alto. Então, nós vamos fazer um total de 15 quadradinhos, ó. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, faltam 10. Então, pessoal, aqui eu estou chegando no 15º quadradinho, ficou assim o nosso trabalho. E agora a gente faz 2 correntes e prende aqui, ó, um ponto baixo. 2 correntes, prendemos aqui um ponto alto e a gente recomeça a fazer os 15 quadradinhos vazio. Então, a carreira toda será desta maneira. Vão fazendo de vocês, da maneira que eu acabei de explicar. Agora aqui eu coloco, né, 15 quadradinhos, deu os 15 quadradinhos, eu faço depois 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes e já faço ponto alto para começar novamente a fazer mais 15 quadradinhos vazios. E lembrando que no final a gente tem que ficar assim, ó, com 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas e 4 pontos altos para finalizar, tá, pessoal? Então, vão fazendo de vocês, daqui a pouco eu mostro o meu como é que ficou. Então, aqui eu terminei a primeira carreira, distribuí os pontos conforme eu expliquei no bloco anterior. Os 15 quadradinhos vazio, aí aqui a gente faz a separação do motivo e aqui o finalzinho. Então, agora aqui, para a gente continuar, vamos subir 3 correntes, vira o pano. E vamos completar com mais 3 pontos altos. Feito os 4 pontos altos aqui, a gente coloca 4 correntes e já vem pra cá, ó, e faz um ponto alto. Então, nós ficamos assim com o início do nosso trabalho, ó. Agora, nós vamos trabalhar 6 quadradinhos vazios. Duas correntes que a gente faz, né? E um ponto alto.
duas correntes e o ponto alto. Por 6 vezes nós vamos fazer de quadradinho. Aqui eu já tenho 3, 4, 5, aqui é o sexto. Então, aqui eu tenho 6 quadradinhos. Vamos preencher agora 3 quadradinhos, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado de base e um aqui na base, o ponto. Então, a gente vai ficar aqui já com 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, aí agora a gente completa o restante dos quadradinhos aqui do lado oposto, faz 2 correntes, ponto alto. Cheguei aqui no último quadradinho, faço 2 correntes, ponto alto. E como aqui é a divisão do motivo, a gente faz 4 correntes e volta a fazer o que acabamos de aprender aqui, tá? Então, para vocês entenderem, aqui vai dar um motivo, aqui é a separação do próximo motivo, assim, nós vamos fazer neste lado aqui do nosso barrado, nós vamos fazer isso aqui que acabamos de aprender. Agora, a gente faz 6 quadrados vazio, 3 quadradinhos cheio e 6 quadradinhos vazio. E a divisão, nós vamos fazer isso aqui que nós acabamos de aprender. Vamos fazer aqui, aqui e aqui, tá? Eu vou fazer o meu e daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então, aqui eu já terminei a segunda carreira. Eu fiz conforme orientado no bloco anterior, a distribuição dos pontos. E aqui eu terminei com as 4 correntes e os 4 pontos altos. Para a terceira carreira, vamos colocar 3 correntinhas, vira o pano. E o cantinho aqui nós vamos acrescentar mais 3 pontos altos. Ficamos aqui com um total de 4 pontos altos, contando com as correntinhas. E aqui, pessoal, nós vamos fazer 2 correntes e prender um ponto baixo. 2 correntes, e aqui do outro lado a gente aprende um ponto alto. Então, pessoal, até o final do nosso trabalho, o canto será desta maneira. Então, toda vez que eu começar uma carreira, o meu canto eu já vou trazer ele pronto, porque uma carreira ele vai ser de 4 correntes, como a gente fez anterior. Agora, esta que a gente tá fazendo, eu vou colocar 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntes. Na quarta carreira já vai ser 4 correntinhas aqui no início, tá? Então, vai ser intercalado assim, ó. Aí é só prestar atenção conforme eu vou mostrando, aí vocês vão fazendo para eu já poder deixar o cantinho pronto pra gente continuar a explicação do barrado, tá bom? Então, a partir daqui, nós vamos fazer 5 quadradinhos, faz 2 correntes e um ponto alto. Aqui eu estou já no quinto quadradinho, e este próximo aqui nós vamos colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, aqui agora a gente vai fazer tudo de ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu cheguei no 13º ponto. Aqui eu vou colocar o 14º, 15º e o 16º. Então, aqui nós ficamos com 16 pontos altos. A partir daqui, vamos fazer 2 correntes e completar 5 quadrados vazios, separados de 2 correntinhas e ponto alto. Cheguei aqui
no meu quinto quadrado, fecho. E aqui, pessoal, a gente faz 2 correntes, prende aqui, ponto baixo, 2 correntes e prende um ponto alto. E a partir daqui, nós vamos repetir o que fizemos neste motivo aqui, ó. O que acabamos de fazer de quadradinho, ponto alto e quadradinho, nós vamos fazer nos demais aqui motivos, ok? Então, vão fazendo, eu já volto. Terminei a terceira carreira, conforme explicado no bloco anterior. Aqui, pessoal, eu já fiz 3 correntes, já virei meu pano, igual eu expliquei, que eu já vou vir com o canto pronto. Aqui, eu fiz mais 3 correntinhas, 4 pontos altos, né? E prendi aqui neste ponto de base. Então, vai ser intercalado, ó. Um a gente põe ponto baixo, o outro é 4 correntes. Aqui vai ser com ponto baixo, aqui as 4 correntes. O próximo vai ser igual este aqui, ó, com 2 correntes, ponto baixo e 2 correntes. Então, a partir daqui, eu vou fazer 2 quadrados vazios, sempre 2 correntinhas de separação. Dois quadrados aqui eu vou preencher, então aqui eu fiquei com 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes, aqui eu prendo com um ponto alto, e aqui eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base aqui, que dá o total dos 16 pontos altos. Cheguei aqui no último ponto alto, faço 2 correntes, um quadrado vazio, vou colocar aqui um total de 7 pontos altos, sendo 2 pontos altos dentro do quadradinho e um na base. Agora, 2 correntes, e aqui a gente faz os 2 quadradinhos que faltam, ó, 2 correntes e 2 quadrados aqui. E aqui, que é a separação do motivo, apenas 4 correntes. E vamos colocar um ponto alto neste ponto de base. E assim, já é uma repetição do que eu acabei de explicar neste motivo. Na quarta carreira, nós vamos fazer em todos os outros motivos aqui, certo? Dúvida, volta um pouquinho o vídeo e eu vou fazer o meu e já retorno. Então, eu terminei a quarta carreira, que é esta aqui, ó. Terminei aqui o finalzinho com 4 pontos altos e 4 correntinhas. Aí, para virar, eu fiz 3 correntes e fiz o cantinho, igual eu expliquei no bloco anterior. Fiz mais 3 pontos altos. Aqui, né, como é alternado, eu fiz 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. Pessoal, a quinta carreira, ela é repetição da quarta, tá? Então, todos os pontos de base aqui que me pede, eu vou repetir, ó, os quadradinhos vazios, 7 pontos altos, o quadradinho vazio, os 16 pontos altos, aqui é o espelho, né, do lado oposto, um quadradinho, 7 pontos altos, 2 quadradinhos, e aqui é a diferença que deu, né? Que dá 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. E aqui a gente segue fazendo o mesmo procedimento, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer o meu, aí daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. Apenas repetir o motivo que se pede da carreira anterior, apenas se atentar aqui nas divisões, para ver qual que é a posição que nós vamos trabalhar na sequência, certo? Aqui eu terminei a quinta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Aqui eu terminei com 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, nós vamos subir 3 correntes e vamos fazer 3 pontos altos.
igual eu fiz aqui. Aqui, né, intercala com as 4 correntes, para ele ficando desta maneira aqui, 4 correntes, e aqui eu já fiz 2 quadradinhos, tá? Então, aqui na 6ª carreira, a partir desses 2 quadradinhos separados de 2 correntinhas cada um, nós vamos fazer mais 2 quadradinhos vazios aqui. Então, aqui eu tenho 2 correntes, eu vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base, eu faço um quadrado, 2 correntes, e aqui eu faço mais outro quadradinho. Então, eu fiquei assim com o meu canto. Agora, a gente vai preencher 2 quadrados, né? Aqui, ó, eu vou colocar 2 pontos, e aqui eu vou colocar mais um. Então, eu fiquei com um total de 4, 5, 6 e 7 pontos altos eu tenho que ter nesse cantinho aqui. Agora, aqui eu vou fazer 2 correntes, conto 1, 2, 3, faço um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3 e faço um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, faço um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 quadradinhos. E do lado oposto aqui eu completo, né, os 3 pontos aqui de base. Fiquei com um total de 4 pontos altos. Aqui mais um 5, 6 e 7, assim. E do lado oposto aqui, nós também vamos colocar 4 quadradinhos. Eu conto 1, 2, 3 e fecho aqui um quadrado vazio, que são 2 correntes. Fecho aqui o segundo quadrado, 2 correntes. 2 correntes e o ponto alto. Cheguei aqui na divisão, são 4 correntinhas, tá? Cuidar na hora de alternar os pontos aqui da divisão. Então, pessoal, esta será a repetição da 6ª carreira. Façam os demais motivos igual eu acabei de explicar e daqui a pouco eu já volto, tá? Terminei a 6ª carreira conforme a distribuição dos pontos. A 6ª carreira. Terminei aqui com as 4 correntes e 4 pontos altos. Aqui para a 7ª carreira, fiz 3 correntinhas, virei o pano e já fiz mais 3 pontos altos. E aqui, a gente já alternou o cantinho novamente. Eu coloquei 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui eu fiz um quadradinho com 2 correntinhas de separação. E agora aqui, pessoal, nós vamos preencher tudo com ponto alto. Então, vamos lá, ó. Dentro dos quadradinhos, sempre 2 pontos altos. E um na base. Ponto alto aqui na base, 2 aqui dentro do quadrado. E aqui um na base. Então, nós ficamos assim. E aqui, para completarmos, vamos preencher mais 3 pontos altos aqui de base. Então, ficamos assim, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Agora, a gente vai fazer um quadradinho vazio, 2 correntes, aqui faz um ponto alto. E aqui nós vamos preencher tudo de ponto alto. Ficamos com 10 pontos altos, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, faço um quadradinho e aqui nós vamos preencher com 13 pontos altos, né? Igual deste lado aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3, 12,
13 pontos altos. Então, ficamos assim, e aqui já terminamos com 2 correntes, fecha um quadrado vazio, 2 correntes, aqui já é a separação do nosso motivo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. E aqui, pessoal, a gente vai reiniciar o motivo que eu acabei de explicar, certo? Então, aqui, ó, nós terminamos, né, de fazer a divisão do motivo. Aqui, ó, vai ser este quadradinho vazio. Aqui nós vamos completar com 13 pontos alto. E vamos aqui, ó, fazer aqui, ó, de ponto alto e aqui de ponto alto, igual eu acabei de explicar aqui, ó. Da forma que eu coloquei os pontos aqui, vocês vão distribuir aqui também, tá? Se ficou alguma dúvida, volta lá o vídeo da explicação novamente, porque é a continuação, é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o meu e já venho. Terminei aqui a 7ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Terminei aqui com 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes e 4 pontos altos. Aqui eu fiz 3 correntinhas para virar o pano e já fiz o meu cantinho. Fiz mais 3 pontos altos. Fiz aqui, né, as 4 correntinhas que intercala aqui, né, do cantinho. E aqui, pessoal, eu vou preencher com 2 pontos altos e um aqui na base. E aqui nós vamos preencher tudo de ponto alto até aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Fiquei aqui com 13 pontos altos aqui no total, faço 2 correntes e aqui eu vou fazer um quadrado vazio. Então, eu fiquei aqui com o meu motivo desta maneira. Agora, aqui eu preencho com 2 pontos altos. E aqui eu vou colocar um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu fiquei com 13 pontos altos, 14, 15 e mais um aqui, 16. Então, aqui é o miolo da flor que nós estamos fazendo. Vamos fazer 2 correntes e contar 1, 2 no terceiro ponto de base. A partir daqui, a gente faz ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu cheguei com 10 pontos altos, 11, 12 e 13 aqui com um ponto alto na base, tá? Então, aqui a gente já tá quase na metade da flor, tá ficando assim. E aqui agora é a divisão que a gente faz 4 correntes e já vem pra cá. E a partir daqui a gente repete tudo que acabamos de fazer aqui, ó, na 8ª carreira, ó. Tudo que eu acabei de fazer aqui, nós vamos fazer aqui nesta parte aqui do motivo do barrado, certo? Então, vou fazendo de vocês desta maneira que eu acabei de explicar e já volto. Bom, pessoal, aqui eu terminei a 8ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui eu fiquei com 13 pontos, quadradinho vazio, separado de 2 correntes. Aqui eu fiquei com 16 pontos, quadradinho vazio, 13 pontos. Aqui eu terminei com 4 correntinhas e os 4 pontos altos. Aqui, pessoal, eu dei uma adiantada na 9ª carreira, porque a gente fez aqui os 3 correntes, aí a gente virou o pano. E aqui é repetição da carreira abaixo, ó. Então, aqui já intercalou os pontos, né? São 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. Aqui a gente repete os 13 pontos alto. Aqui a gente faz o quadradinho vazio com 2 correntes de separação. Aqui, pessoal, o único detalhe que nós vamos diferenciar aqui vai ser um quadradinho vazio aqui no meio.
Então, aqui vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. A partir daqui, vocês façam 2 correntes e vai contar 1, 2 no terceiro ponto de base, coloca um quadrado vazio, ó. E aqui a gente completa com o restante dos pontos. Já tem 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes, e aqui a gente vai repetir todos os pontos altos aqui de base. Que eu estou no terceiro, aqui meu 12º e meu 13º ponto alto. Então, a única diferença vai ser este quadradinho aqui, o restante dos pontos nós vamos fazer tudo igual. Só aqui, né, na divisão dos pontos, que dependendo da carreira, você vai fazer o detalhe. Então, aqui, agora vão ser 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes. E aqui, no outro motivo, vamos fazer o que fizemos tudo aqui, ó. Nós vamos fazer aqui, preencher todos esses pontos altos, faz o quadradinho vazio, faz 7 pontos altos, 2 correntes, conta o terceiro ponto, fecha o quadradinho vazio e assim sucessivamente a gente vai fazendo conforme eu acabei de explicar. Eu vou fazer o meu e já volto. Bom, pessoal, então aqui a 9ª carreira eu acabei de terminar aqui de fazer, conforme eu expliquei, né? A única diferença seria este quadradinho aqui, no centro aqui da flor, a diferença do motivo. E aqui a gente continuou colocando os 13 pontos altos, aqui 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, e aqui os 4 pontos altos. Para a 10ª carreira, eu fiz as 3 correntes e virei o pano. E aqui, eu também, né, diferenciando aqui o cantinho, aqui agora é de 4 correntes. Aqui eu completei tudo de 13 pontos altos, né, ponto alto sobre ponto alto. Aqui 2 correntes para fazer o quadrado vazio. E aqui a gente vai completar tudo aqui também de ponto alto. Eu fiz aqui os 7 pontos altos, né, para poder demonstrar para vocês aqui. E a gente continua aqui, ó, coloca mais 2 pontos altos e completa aqui com mais 7. Aí nós vamos ficar novamente com 16 pontos altos aqui. Ali só foi um detalhe do miolo da flor. E aqui a gente continua colocando os pontos altos, faz 2 correntes, que nós já terminamos de colocar os pontos aqui, faz aqui um quadrado vazio e completa. Cheguei aqui no 13º ponto alto, vou fazer 4 correntes e já venho pra cá. E a partir daqui já é repetição do que a gente acabou de fazer aqui. Vamos colocar 13 pontos altos, faz o quadradinho aqui de separação com 2 correntes, aqui põe 16 pontos altos, que a gente tem que preencher esse quadrado, e aqui por diante a gente faz igual eu acabei de explicar aqui, correto? Terminei aqui a 10ª carreira, conforme explicado no bloco anterior, com os pontos altos 13 aqui, 16 aqui, 13 aqui. E aqui 2 correntinhas de separação. Aqui eu terminei com 4 pontos corrente, 4 pontos altos, 3 correntinhas para virar o trabalho. Vamos para a 12ª carreira, 11ª carreira, perdão. E aqui a gente já diferencia o cantinho, né? Com 2 correntes, um ponto baixo e 2 correntes, certo? Agora aqui, pessoal, a gente vai fazer 2 correntes e vamos fazer um quadradinho vazio. A gente conta 1, 2 no terceiro ponto de base, colocamos um quadrado. E aqui nós vamos preencher de pontos alto até aqui. Um ponto alto para cada ponto de base.
Aqui eu tenho 10 pontos altos, vamos fazer mais um aqui, 11, 12 e 13. Duas correntes, vamos contar 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Então, o canto ficou assim, que nós já finalizamos aqui o miolo, né? Estamos finalizando o miolo da flor. E aqui a gente continua colocando os pontos. Aqui eu já tenho 3. Aqui eu coloco 10 pontos altos, 2 correntes. E aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu faço um quadrado vazio. E aqui, como é o lado oposto, a gente vai completar com os pontos altos, igual nós fizemos desse lado, deixando apenas 3 sem fazer aqui no finalzinho. Vamos então fazer? Aqui eu já tenho 4. Então, aqui eu fiquei com 13 pontos altos, faço 2 correntes e aqui eu já fecho um quadrado vazio. Aqui, ó, nós vamos fazer 2 correntes, vamos prender ponto baixo, 2 correntes. E aqui, pessoal, já começa a repetição do que eu acabei de explicar. Conta 1, 2, no terceiro ponto faz o quadrado vazio. E a partir daqui, nós vamos colocar todos esses pontos altos, depois faz o quadradinho vazio e assim sucessivamente nós vamos fazer nos demais motivos, ó. Então, ele ficou assim, opa, assim. E o que a gente acabou de fazer aqui, vocês vão repetir aqui. Terminei, então, aqui a 11ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Aqui eu terminei com 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes e 4 pontos altos. Fiz 3 correntinhas, virei o meu pano e já dei uma adiantadinha aqui no canto, que nós estamos na 12ª carreira. Fiz aqui mais 3 pontos altos, fiz 4 correntes, né? Que aqui diferencia o canto, e aqui eu já fiz um quadradinho vazio separado de 2 correntinhas. E agora aqui, pessoal, vamos fazer mais 3 quadradinhos vazios. Então, a gente faz 2 correntes, então, ficou assim o canto. E a gente conta 1, 2, no terceiro ponto de base, eu faço um quadrado vazio, 2 correntes, 1, 2, no terceiro ponto de base, eu conto aqui, né, e ponho um ponto alto. E mais 2 correntes, 1, 2, 3. Então, eu fiquei assim com o nosso canto, e aqui eu completo com mais 3 pontos altos. Então, fiquei com 4 pontos altos. Aqui eu ponho mais 2 pontos e mais um aqui na base. Então, eu fiquei com 7 aqui. Duas correntinhas, 1, 2, no terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, no terceiro ponto aqui eu fecho um ponto alto, e aqui no último ponto de base eu coloco outro ponto alto. Então, ele ficou assim a nossa carreira. Agora, aqui a gente completa com mais 2, 3, 4, 5, 6 e mais um ponto aqui. 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, põe um ponto alto. 2 correntes, 1, 2 no terceiro ponto de base, fecho um ponto alto. 2 correntes, e aqui eu fecho um ponto alto, 2 correntes, e aqui eu completo mais um quadradinho vazio para ficar igual ao outro lado. Então, a repetição da carreira de número 12 será esta. Aqui são 4 correntes agora, né? Porque diferencia aqui o detalhe da divisão do barrado. Então, vocês vão fazendo, pessoal, da maneira que eu acabei de explicar, que dá certinho, tá? Ó, a gente já terminou praticamente aqui o miolo, agora a gente vai fazer esta parte aqui pra cima, para poder fechar a pétala da flor.
Aqui terminamos a 12ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, terminamos aqui com 4 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, adiantei aquele cantinho, só prestar atenção na hora dos pontos. Então, aqui, ó, eu fiz os 4 pontos altos, 2 correntes, ponto baixo e 2 correntes. Aqui eu fiz 2 quadradinhos, separados de 2 correntinhas cada um. Aqui já é a 13ª carreira que nós estamos. E aqui nós vamos preencher esses 2 quadrados. Temos que ter 7 pontos altos. Aqui eu tenho 4, 5, 6 e 7. Então, eu fiquei assim com o meu canto. Agora, aqui nós vamos fazer um quadradinho vazio. 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base. Eu coloco um ponto alto. E aqui nós vamos completar com os 3 pontos. E aqui, os quadradinhos vazios, nós vamos colocar 2 dentro do ponto de base, né? 2 pontos altos e um na base, ó. 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Chegou aqui, ó, a gente só vai fazer mais 3 pontos. 1, 2, 3. 2 correntes e aqui a gente fecha um quadradinho. Então, ó, nós ficamos aqui com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Aqui agora a gente completa 2 quadradinhos, que aí é o lado oposto do nosso trabalho. Vamos ficar com 7 aqui, pontos altos. 2 correntes, faz aqui um quadrado vazio, 2 correntes, faz um ponto alto aqui na base e fecha um quadrado vazio. E aqui, ó, a diferenciação da separação do motivo, são 2 correntes, um ponto alto e 2 correntes e um ponto alto. Então, pessoal, ó, a 13ª carreira vai ficar assim. Tá? Só prestar atenção na colocação dos pontos, que a partir daqui vocês vão fazer o próximo motivo. Eu vou terminar o meu e daqui a pouquinho eu já volto, tá? Ó, só qualquer dúvida voltar aí na explicação. Terminei aqui a 13ª carreira, conforme explicado no bloco anterior. Observar aqui, né, a finalização do cantinho. Aqui eu já subi 3 correntes, já fiz 3 pontos altos, né, e virei o pano e fiz meus 3 pontos altos a mais e 4 correntes. Aqui eu fiz 2 quadradinhos vazios, separados de 2 correntinhas. Então, aqui eu fiz os 2 quadradinhos, separados de 2 correntinhas cada um, e agora nós vamos completar todos os pontos de base aqui. Aqui eu fiquei com um total de 7 pontos altos, 2 correntes. Aqui a gente faz um quadradinho vazio. E agora a gente completa aqui tudo de ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu estou com 16 pontos altos no total. E aqui ao lado oposto a gente vai fazer a mesma coisa. 2 correntes, um ponto alto. Completa aqui mais 6 pontos altos. Faço 2 correntes. E aqui eu faço 2 quadradinhos vazios, 2 correntes, né? E o quadradinho vazio, igual eu expliquei lá no começo. E aqui a gente faz 4 correntes, porque muda aqui a posição do ponto. Pessoal, então essa será a repetição
14ª carreira. Vão fazendo desta maneira nos demais motivos, que daqui a pouquinho eu já volto. Terminei aqui a 14ª carreira, é esta aqui, com a distribuição dos pontos, como eu informei no bloco anterior. Aqui terminamos com 4 correntes, 4 pontos altos. Aqui subi 3 correntinhas, já virei meu pano e já adiantei meu cantinho. Aí aqui a gente agora começa com 2 correntes, ponto baixo e 2 correntes. Aqui eu já fiz 2 quadradinhos separados de 2 correntinhas. E vamos fazer mais 2 quadradinhos aqui, ó. A gente faz 2 correntes e pega e conta. 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes. E aqui neste outro ponto de base eu também faço um ponto alto. E aqui a gente completa mais um quadradinho vazio, ó. E aqui nós vamos preencher todos esses pontos de base, um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu estou no 15º ponto, 16º ponto alto. Faço 2 correntes, faço um ponto alto, fecho um quadrado vazio, 2 correntes, vou contar 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Aqui, ó, neste último ponto de base eu faço um ponto alto. Aqui nós temos que ficar com 5 quadradinhos. E aqui eu vou fazer o último. Aqui é a divisão do nosso motivo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes e ponto alto. Aqui a gente recomeça a fazer aqueles 5 quadradinhos primeiro, igual nós fizemos desse lado. Depois 16 pontos altos, 5 quadradinhos. É o que nós vamos fazer aqui nos demais motivos, ok? Então, vão fazendo de vocês assim, daqui a pouquinho eu já volto. Bom, pessoal, aqui eu terminei a 15ª carreira, com a distribuição dos pontos, conforme eu orientei no bloco anterior. Aqui eu terminei com 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, 4 pontos altos. A 16ª carreira eu já fiz 3 correntes, virei o meu pano e já completei aqui o cantinho com mais 3 pontos altos. Aqui deu 4 correntes, né, conforme a gente vai mudando aqui o cantinho. E já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E vamos fazer mais um aqui, ó, 2 correntes, vamos contar 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um quadrado e aqui eu completo de ponto alto. Fiz aqui 10 pontos altos, 2 correntes, e aqui no terceiro e último ponto de base eu faço um quadrado. E aqui nos demais eu faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e um ponto alto aqui, para finalizar a sequência dos quadradinhos. Então, nós ficamos assim, com a 16ª carreira. Agora, aqui a gente faz 1, 2, 3, 4 correntes, fecha aqui o ponto alto, e aqui a gente começa, pessoal, a fazer a mesma coisa que eu acabei de explicar, tá? O que nós vamos fazer aqui de quadradinho, pontos altos, nós vamos fazer agora aqui no próximo motivo, tá? Se ficou alguma dúvida, volta lá no início da explicação e observe onde que eu coloquei os pontos. E vão tomando cuidado com a sequência aqui de pontos, tá? Bom, pessoal, aqui eu terminei a 16ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui nós encerramos o desenho da flor. Nós encerramos aqui do lado avesso, agora nós vamos virar o pano, né, e vamos fazer a última carreira, ó. Então, ficou assim o nosso barrado. Aqui, pessoal, pra gente continuar, façam 5 correntes, vire o pano. E agora, nós vamos fazer uma laçada e você vai contar aqui, ó,
Um, dois, no terceira correntinha aqui das 5, ó, na terceira você vai laçar o fio e vai fazer um ponto alto, volta no mesmo lugar e faz mais outro ponto alto. Aí você vem aqui, ó, e já fecha um ponto alto, assim. Aqui nós vamos fazer 2 correntes aqui, ó, nessas 2 alcinhas que se formou aqui do fechamento do ponto também, ó, vamos colocar 2 pontos altos e vamos fazer uma correntinha, tá? Nesta situação, porque aqui a gente tem mais ponto, né? Então, quando eu tiver nesta parte fazendo ponto tombadinho, a gente sempre faz uma correntinha. Nas demais, não precisa, ó. Então, eu faço, ó, 2 correntes e vou aqui, ó, nas 2 alcinhas aqui do ponto e faço 2 pontos altos. Aí, aqui, ó, eu só fecho um ponto alto, ó. Certo? Repetindo. 2 correntes aqui na base, eu pego, laço o fio, faço um ponto alto e aqui mais outro ponto alto. Laço o fio e venho aqui para o próximo ponto de base. Então, pessoal, nós vamos fazer isso em todos os pontos aqui, tá? Eu vou fazer mais até aqui para poder vocês entenderem como é que nós vamos dividir aqui nessas carreiras de ponto alto. Então, aqui depois que eu fiz os 2 pontos altos, aqui eu coloco normalmente um ponto alto e vou fazer aqui 2 correntes e no ponto de base que eu coloco 2 pontos altos. E aqui a gente conta 1, 2, 3 e faz um ponto alto. 2 correntes e faz 2 pontos altos no mesmo lugar, laço o fio e conta 1, 2, no terceiro aqui eu coloco um ponto alto e faz aqui, ó, 2 correntes mais 2 pontos altos no mesmo lugar e aqui a gente coloca no último e terceiro ponto aqui de base, certo, pessoal? Então, eu vou fazer o meu aqui mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto aqui nessa divisão para a gente fazer mais uma vez, igual eu expliquei. Quando chegar aqui na divisão do trabalho, você vai fazer este ponto que eu acabei de explicar, porém, vai colocar uma correntinha na frente, tá? Para poder ele não ficar repuxado, porque aqui ele é mais longo aqui, porque temos 4 pontos corrente. Então, eu vou fazer o meu mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto para a gente continuar. Então, pessoal, aqui a 17ª carreira, nós terminamos fazendo aqui com os pontos tombadinho. Aqui eu vou finalizar mais um aqui com vocês, que tem os 4 pontos altos de base. Então, depois que eu fiz aqui o ponto alto, eu faço aqui 2 correntes. Laço meu fio aqui e aqui, ó, na base eu vou colocar um ponto alto e mais um ponto alto aqui. Aqui, pessoal, igual eu expliquei, quando a gente tá aqui na divisão do trabalho, a gente faz mais uma correntinha para poder dar uma distância boa para não ficar repuxando. Aí depois a gente faz um ponto alto, 2 correntes, faz aqui, ó, na base aqui, ó, um ponto alto e mais outro ponto alto. E aqui, ó, no último ponto da base, a gente coloca um ponto alto, ó. Então, a gente terminou aqui o trabalho, a gente faz uma corrente e já pode cortar o fio. Certo? Então, ó, lembrando que todas essas separações aqui do barrado, né, a gente fez o ponto aqui, ó, tombadinho e fez uma correntinha na frente.
só nesta situação, tá? Para poder dar uma distância boa aqui do nosso ponto para não ficar repuxando, certo? Então, pessoal, se você gostou da aula de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos para outras pessoas também conseguirem alcançar o canal Eli Crochê Artesanato. E na hora da sua inscrição, que é gratuito, você não paga nada, você tem que ativar o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau!